Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Bora aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo aqui vamos falar de Nenê, que deu entrevista coletiva hoje no CT Moacir Barbosa, projetando ali o duelo contra o Bahia, né? Falou que o Vasco tem que entrar realmente encarando esse jogo como uma final. Falou sobre Emílio Faro, sobre jogar junto com Alex Teixeira, né? Que tem muita gente criticando os dois juntos. Ele falou sobre isso, né? Se os dois se encaixam juntos no time do Vasco ou não. Vamos falar também sobre a renovação de Andrei Santos, né? Deve acontecer aí na próxima semana a assinatura de contrato, já está tudo acertado, né? Para essa renovação acontecer. E também vamos falar de um jogador da base do Vasco, uma joia, né, do Vasco, que o seu contrato se encerrou e ele assinou com o futebol do mundo árabe. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, e começa esse vídeo falando da Bet7k. Bet7k que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e tá com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7k vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7k você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7k também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7k você também encontra mais de 100 jogos de cassino, então as opções são diversas. Bet7k que é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link para você resgatar o seu bônus tá aqui ó, no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Bom, e a gente começa falando aqui de Andrei Santos, né? Informações importantes sobre a renovação de Andrei. Mais um passo importante, né? Foi dado para finalização ali da renovação de contrato do Andrei Santos. Informação aqui do jornalista Lucas Pedrosa, que publicou o seguinte, que os detalhes da renovação entre Vasco da Gama e Andrei Santos foram acertados. Agora, só restam duas coisas para que Andrei assine o seu novo contrato de 5 anos com o Vasco da Gama. A construção jurídica dos termos, que é algo básico, né, em qualquer contrato que vai ser assinado, e o retorno do empresário Giuliano Bertolucci, que trabalha com o Andrei, né, e que está na Europa neste momento. O empresário do Andrei, o Bertolucci, representa também vários atletas, né, que atuam no futebol europeu, e essa semana é a semana final da janela de transferências lá no futebol europeu. Por isso, ele está na Europa, retorna para o Brasil aí na próxima semana, e tudo indica, né, que a assinatura do contrato deva acontecer na semana do dia 5 de setembro. Então, na próxima semana, né, bem possivelmente, teremos aí a oficialização do novo contrato de Andrei Santos, que vai renovar com o Vasco. Excelente notícia, né? Contrato aí de 5 anos para Andrei Santos, com uma multa rescisória alta, enfim. O Vasco se resguardando aí e garantindo a permanência do Andrei. Bom, se o Andrei fica, o contrato será renovado 5 anos. Uma outra joia do Vasco, que não é tão badalada, né, como o Andrei Santos, oficializou a sua ida para os Emirados Árabes. O Shabab Al-Ahly acertou a contratação do meia Caio Eduardo, que deixou o Vasco recentemente, né, ao final do seu contrato, que não foi renovado porque o jogador e os empresários do jogador não quiseram, né, renovar o contrato. O jovem meia Eduardo chegou a fechar contrato com o Lokomotiv Zagreb da Croácia, mas não assinou depois de não concordar ali com alguns termos do contrato, né? E agora ele confirmou a sua transferência para o time dos Emirados Árabes. Caio Eduardo tem passagens aí pelas seleções de base, né, do Brasil e era visto como uma grande promessa do Vasco da Gama. Ele ganhou ali grande visibilidade
quando marcou o gol do título da Copa do Brasil Sub-20 em 2020, em São Januário, né? O gol que deu o título da Copa do Brasil ao Sub-20 do Vasco da Gama. Como eu disse, o jogador não quis renovar com o Vasco e por isso, né, não permaneceu e agora vai para o mundo árabe. E aí a gente vê, né, a diferença do Caio Eduardo para o Andrei. O Andrei, que é um menino muito mais badalado, é um menino que tem muito mais interesse, né, em cima dele, e mesmo assim quer ficar, quer jogar no Vasco, tem gratidão pelo Vasco, quer permanecer, enfim, gratidão é isso aí, né? Boa sorte aí pro Andrei e boa sorte também pro Caio Eduardo, né, que ele consiga aí fazer muito dinheiro, consiga realizar os seus sonhos e etc e tal. Bom, mudando completamente o assunto, hoje tivemos entrevista coletiva do meia Nenê no CT Moacir Barbosa. Nenê atendeu, né, a imprensa e respondeu aí sobre algumas questões que a gente vai colocar aqui nesse vídeo. Primeiro, o Nenê foi perguntado sobre ele e Alex Teixeira jogando juntos, né? O que fazer para melhorar o rendimento. E o Nenê disse que a tendência é que com o passar dos jogos, né, os dois vão se adaptando e a coisa vai acabar encaixando e melhorando. Confira o que disse o Nenê. As imagens são do meu amigo Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Confira. Eu acho que é um pouco... claro, porque Alex é um cara de muita qualidade técnica e tem um refino grande, inteligente. Mas acho que são poucos jogos ainda, né? A gente não conseguiu entrosar de maneira ideal. Acho que é simplesmente isso, né? E claro, juntou com essas duas derrotas fora de casa, né? E acabou que atrapalhando um pouquinho isso. Mas eu não acredito que seja uma coisa que a gente, claro, vai ter que ficar ligado, né? Em relação a isso. Eu acho que não é um jogador que vai fazer com que o sistema defensivo melhore ou piore. Acho que não é essa a questão em si. Mas, claro, você vai juntando uma coisa na outra, pode acabar atrapalhando. A gente tem que pensar em como reajustar isso, né, nessa parte defensiva. Mas eu acho que o diferencial nosso tem que ser o ofensivo mesmo, que é o que estava nessa época faltando, né? E a gente em casa estava conseguindo e acabou esses jogos fora não conseguindo, mas eu acho que o time não estava jogando mal e acabou tomando os gols e acabou atrapalhando, como eu disse, a estratégia. A gente realmente ajustar essa parte, né, ver como que a gente pode, né, compensar defensivamente, né, no caso de precisar mais, e a gente se entrosar cada vez mais assim os jogos. Acho que os próximos 2, 3 jogos a gente acho que vai estar no nosso melhor, assim, acho que, né, coletivamente. Nenê também falou sobre o jogo contra o Bahia, né? Disse que o Vasco tem que encarar essa partida contra o Bahia como uma decisão, como uma final, e também confessou que teve uma reunião ali no CT Moacir Barbosa entre os jogadores, né, do elenco vascaíno e o treinador Emílio Faro após a partida contra o CSA, onde o Vasco foi muito mal, exatamente para isso não acontecer, né? Para o Vasco melhorar o seu desempenho fora de casa, que vem muito mal. Confira o que disse o Nenê. Bom, com certeza vai ser uma final. Eu não digo... A gente não acredito que a gente ficou preocupado, porque assim... foram gols muito rápidos, né? Então, tipo assim, se você vê em relação ao jogo em si, não é uma coisa que... Claro que não foi o jogo que nós queríamos e a gente no primeiro tempo teve que desorganizar bastante, né? Ficou um pouco ansioso, mas você toma o gol em 1 minuto, aí o segundo gol, né? Uma infelicidade, né? Tipo, o cara escorrega e a gente acaba tomando 2-0, vai por água abaixo toda a estratégia da semana e, tipo... Então, acho que é difícil de você fazer um prognóstico, fazer uma reflexão sobre, né, um jogo onde você toma 2 gols tão rápido e acaba, né, o time deles só ficavam, né, estavam confortáveis em casa com torcedores deles. Então acho que não é um jogo para se basear, na minha opinião, em relação à nossa caramba, esqueci a palavra. Isso, nossa performance. Então, claro que, poxa, mais um jogo fora que a gente não gostou do resultado, a gente realmente tivemos uma reunião aqui, só a gente e o Emílio, né, conversamos e tudo, temos com certeza diferente, né, acho que mais estratégicos, eu acho, né, agora os jogos fora de casa, porque a gente não pode mais perder pontos dessa maneira como foi, acho que foi muito irregular, e foi, acho que por causa disso, né, por causa dos gols que nós tomamos, mas não foi o primeiro jogo que a gente perdeu fora, então com certeza a gente está com o alerta ligado,
Vai ser uma final, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo grande, mas é isso aí, a gente tem que estar acostumado nesses momentos, né? Que eu acho que o mental tem que estar bem forte nessa hora para a gente conseguir o nosso resultado, né? Não perder pontos, mais fora de casa e conseguir arrancar o máximo que der os jogos fora e em casa a gente conquistar os nossos resultados como a gente vem fazendo. E para finalizar, Nenê falou sobre Emílio Faro, né? Essa semana teve muita conversa em cima de Emílio Faro. Emílio sai, Emílio fica, o Vasco vai contratar o treinador ou o Vasco vai com o Emílio até o final. Enfim, o Nenê disse que isso é um assunto para a diretoria resolver, mas que os jogadores estão aí fechados e gostam muito do treinador Emílio Faro. Cara, eu acho que não é a gente que tem que decidir, né? A diretoria, a presidência, o Paulo que chegou aí, tá chegando junto com o Brasil. Mas com certeza é um cara que está com a gente desde o começo, a gente tem uma confiança muito grande. É um cara sensacional que conhece o grupo, que né, desde de quando o Zé Ricardo estava junto, ele conhece o grupo todo. Né? Eu acho que a estrada está bem pavimentada. Aconteceu alguns jogos que eu acredito que não teve nada a ver com ele em relação aos resultados. O último, por exemplo, foi um deles. Então acho que a gente não pode tomar, acho que, sei lá, decisão assim equivocada mas isso, como eu já falei, não é uma coisa nossa. O que for decidido, a gente vai estar junto, a gente está unido. Acho que o diferencial desse grupo é isso, a nossa união. O torcedor também tá junto com a gente ir num caminho só, todos juntos, né, para conquistar o nosso objetivo. E se for ficar até o final, a gente, com certeza tem a confiança total do grupo. É um cara excelente. Por mais que não seja, né, o trabalho dele, que agora está fazendo, vem fazendo um excelente trabalho e com certeza o que a diretoria decidir, a gente está junto. Tá aí, né? Esse foi o Nenê falando sobre vários assuntos, sobre Emílio, sobre a partida contra o Bahia, sobre Alex Teixeira, enfim. Tomara que o Vasco no domingo realmente tenha uma postura diferente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!